Tecido epitelial, revestimento e glandular. O tecido epitelial é o único tecido que se originou dos 3 folhetos germinativos, que são eles o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. O tecido epitelial reveste o corpo, as cavidades internas, como os vasos sanguíneos e o estômago, além de formar as glândulas. As células desse tecido são justapostas, portanto elas são muito unidas, devido às junções intracelulares. Com isso, sobra pouco espaço para a matriz extracelular. Além disso, o tecido epitelial também é avascular, sendo assim ele não possui vasos sanguíneos, então precisa do tecido conjuntivo, que é rico nesses vasos. O conjuntivo então passa a fornecer oxigênio e nutrientes para o epitelial, através dos capilares, como podemos ver na imagem. As principais funções do tecido epitelial são a absorção, o revestimento, a secreção e o sensorial. O epitélio de revestimento, como já diz o nome, reveste o corpo, protegendo o organismo contra os micro-organismos, contra o atrito e contra a evaporação. Nas cavidades, atuam na absorção de alimentos e oxigênio. O tecido epitelial pode ser formado por uma ou mais camadas de células, que possuem formatos diferentes. Nessa imagem, podemos ver um epitélio simples pavimentoso. Simples porque ele possui uma só camada de células e pavimentoso porque ele possui células achatadas. O epitélio pavimentoso simples é encontrado nos alvéolos pulmonares e tem por função permitir a passagem de oxigênio para as células. Agora vamos para o epitélio cúbico simples. Nesse, as células são cúbicas, como já diz o nome, e simples, pois elas possuem apenas uma camada de célula. Esse epitélio é encontrado no rim e tem por função a absorção e a secreção. E agora vamos ver o epitélio prismático simples. Ele possui células mais alongadas, prismáticas e apenas uma camada de células. Ele reveste a vesícula biliar e o intestino delgado e tem por função a absorção de alimentos. Como podemos ver, ele possui microvilosidades, que vamos tratar um pouquinho delas daqui a pouco. E aqui vemos o epitélio da bexiga. É chamado de epitélio de transição, pois muda a forma dependendo se a bexiga está cheia ou vazia. Ele tem por função a proteção. E agora a gente vai passar para o epitélio estratificado, que acontece quando há 2 ou mais camadas de células, como o caso dessa imagem, que há várias camadas de células e essas células estão achatadas. Por isso é um epitélio estratificado pavimentoso. Outro exemplo de epitélio estratificado pavimentoso é a epiderme. A epiderme tem por função a proteção. E aqui vemos a queratina. E além do epitélio simples e do epitélio estratificado, temos o pseudoestratificado, que é um falso estratificado. Ele parece ser estratificado, mas não é. Ele só tem núcleos em alturas diferentes, mas todas as células ficam em contato com a lâmina basal. Agora a gente vai falar um pouquinho só da célula caliciforme. As células caliciformes são encontradas em vários órgãos. Elas produzem muco, uma secreção que é viscosa, formada por glicoproteínas. Esse muco ele protege o organismo contra o atrito. Além desse muco, essas células têm cílios, que fazem a defesa contra a invasão dos micro-organismos. E aqui a gente tem a imagem do revestimento do brônquio. Aqui os cílios, que varrem para fora o muco com as impurezas. E essa célula tem por função proteger e limpar as vias respiratórias. Agora a gente vai passar para os epitélios que revestem cavidades. As células que fazem parte desse epitélio possuem microvilosidades, como eu falei antes, ou seja, dobras que aumentam a superfície de contato, absorvendo mais nutrientes. E agora a gente vai falar do epitélio glandular. São estruturas formadas por agrupamentos de células epiteliais que penetram no tecido conjuntivo. Esse tecido é especializado na
produção e secreção de substâncias. As glândulas podem ser exócrinas, endócrinas ou mistas. Aqui na imagem a gente tem um exemplo de uma glândula exócrina e dois exemplos de glândulas endócrinas, uma cordonal e outra folicular. As glândulas exócrinas são glândulas que eliminam substâncias para fora da corrente sanguínea ou para fora do corpo. Entre essas células há um canal ou um ducto e por meio dele as substâncias são lançadas para fora. Aqui na imagem a gente pode ver a glândula, o capilar sanguíneo e o ducto, que é por onde sai a secreção. Exemplos dessas glândulas são as sudoríparas, as sebáceas, as lacrimais e as mamárias. As glândulas exócrinas podem ser classificadas como uni- ou multicelulares. As células caliciformes na região da traqueia e do intestino fazem parte das glândulas unicelulares e aparótidas das glândulas multicelulares. As glândulas multicelulares são maioria no corpo humano. Essas glândulas também possuem formato e disposição dos ductos variados, como podemos ver na imagem. Agora, continuando falando das glândulas exócrinas, as células secretoras dessas glândulas podem ser holócrinas, apócrinas ou merócrinas. As holócrinas ocorrem com perda total da célula, ou seja, a morte dela. Um exemplo é a glândula sebácea. Também existe a célula hopócrina, que ocorre a perda parcial do citoplasma. Um exemplo é a glândula mamária. Também temos a merócrina, sem perdas da célula. A célula fica intacta. Um exemplo é as glândulas lacrimais. As células também se diferem pelas secreções, podendo ser mucosas, que secretam uma substância mais espessa, serosa, que secreta uma substância mais fluida, ou mista, que secreta os dois juntos. Os dois jeitos. Agora a gente vai falar das glândulas endócrinas. Essas glândulas lançam sua substância direto na corrente sanguínea. E essas substâncias são chamadas de hormônios. Um exemplo disso é a glândula hipófise, a glândula tireoide e as glândulas adrenais. Aqui, como podemos ver na imagem, a glândula endócrina não possui ducto. As glândulas endócrinas também podem ser vesiculares ou cordonais. As vesiculares concentram primeiro a secreção, para depois liberar no sangue. Já a cordonal libera direto na corrente sanguínea. E agora a gente vai falar das glândulas mistas. Essas glândulas lançam sua substância tanto na corrente sanguínea quanto em cavidades abertas. Um exemplo temos o pâncreas. O pâncreas secreta enzimas digestivas e também hormonais na corrente sanguínea. Agora, só uma imagem para mostrar a formação das glândulas endócrinas e exócrinas. Aqui, como a gente pode ver, temos o epitélio, a membrana basal e o tecido conjuntivo. E aqui o crescimento do epitélio. Nessas outras duas imagens temos a glândula exócrina e a glândula endócrina. Na glândula endócrina, o ducto desaparece. E na glândula exócrina, o ducto permanece. E aqui só um esqueminha de uma glândula mamária. Os seus alvéolos, o mamilo e o ducto que leva o leite. Agora a gente vai falar de uma doença de pele, que é o melasma. O melasma é uma hiperpigmentação causada pela exposição aos raios solares, ou os raios ultravioletas. Em excesso, esses raios acabam estimulando os melanócitos, que são as células responsáveis pela pigmentação da pele. E isso caracteriza-se então pelo surgimento de manchas escuras no rosto, principalmente nas maçãs do rosto, que são denominadas regiões malares. Com menos frequência, o melasma também pode afetar os braços e pescoço. As causas do melasma são desconhecidas,
mas alguns fatores podem influenciar o aparecimento do melasma, como a exposição ao sol ou à luz azul, fatores genéticos ou alterações hormonais, tais como a gravidez e o uso de anticoncepcionais. Por isso que, em alguns casos, quando a mulher está fazendo tratamento para o melasma, é recomendado que ela não faça uso de anticoncepcionais, porque ele pode acabar atrapalhando no tratamento. De modo geral, a ocorrência ocorre principalmente nas mulheres, mas pode acontecer também em alguns homens. Desenvolver o melasma. Agora a gente vai falar da gravidez e do melasma. O melasma é popularmente conhecido como a mancha ou a máscara da gravidez, porque ele acomete cerca de 75% das grávidas, por causa de questões hormonais. Ele pode tanto aparecer como se agravar na gestação. O melasma, quando ele afeta uma grávida, ele muda de nome e passa a se chamar cloasma gravidítico. Agora a gente vai falar dos tratamentos. O melasma, ele não tem cura, mas com um tratamento certo e regrado pode levar uma pele com menos manchas. Esse tratamento pode ser com o uso de protetores solares ou fotoproteção, que são os filtros solares UVA e UVB. E também com os procedimentos de peelings e aplicações de luzes ou lasers. E também com o uso de pomadas ou cremes. Mas se deve prestar bastante atenção nos locais que vai fazer esses procedimentos, porque eles podem acarretar na piora da pele. E também nunca se deve usar ácido clareador por conta própria, porque o uso desses ácidos, de um ácido errado, pode provocar queimaduras na pele e até a piora da mancha. Então sempre procurar um médico especializado nisso. Agora a gente vai falar da prevenção contra o melasma. O melasma, a maior prevenção contra o melasma é o uso de equipamentos de proteção solar e a aplicação quando necessário. Isso se dá também não só por protetores solares, mas também utilizar óculos escuros, chapéus, bonés, tudo isso para se proteger do sol. Agora eu separei uma curiosidade aqui sobre o melasma. No começo eu falei sobre a exposição ao sol, aos raios ultravioletas, e falei da exposição à luz azul, que seria uma luz visível por nós. Essa luz são as lâmpadas, computadores e celulares, e são muito perigosos para a nossa pele, porque 8 horas dessa luz diária em contato com a nossa pele pode levar a problemas futuros, como o envelhecimento precoce e as manchas, que são o melasma. Esses problemas, apesar de parecerem pouco preocupantes, com o passar dos anos vão acabar cada vez mais recorrentes, e por isso é importante não permanecer por mais de 8 horas diárias com a exposição da pele por essas luzes. E é isso, obrigada.